vídeo anterior, do outro quadro do Architecture, a gente acabou falando mais focado na Finlândia, para conseguir falar um pouco de inspiração nórdica. E como eu estive lá há pouco tempo, eu achei interessante trazer para esse quadro também esse tema, porque eu acho que compartilhando ideias de viagens, dicas, eu pelo menos sempre gostei de compartilhar muito, porque eu sempre gostei muito de viajar. Mas tive dificuldade de achar, porque a gente começa a querer mais experiência, a gente começa a querer coisas mais exclusivas, diferentes, começa a querer entender como as pessoas lá vivem, o que elas fazem, não o que um turista faz. E quando a gente consegue achar uma experiência nova, eu acho que vale divulgar. A Finlândia, eu fiz um roteiro tanto de verão quanto de inverno. E algumas coisas ali você pode fazer sendo numa estação ou outra, não tem problema. Então, começando por Helsinki, que é a capital, para quem já conhece outras capitais do mundo, às vezes Helsinki pode parecer um pouco mais sem graça, com poucas coisas para fazer, mas ele tem situações e lugares bem interessantes que, se você tiver um bom guia que te explique, faz uma diferença enorme. Então, a primeira coisa seria hotel. O hotel, dos 3 hotéis que eu testei, o que eu achei mais gostoso é o que eles chamam de Hotel Campion, como quiser pronunciar. É um hotel que fica numa localização assim que é imbatível, né? A avenida principal de lojas, das melhores lojas, restaurantes, tem um jardim lindo no centro, fica perto ali da área onde ficam os barcos. E esse hotel, além de ter todas as comodidades, tudo que você precisa, o tipo de serviço, etc., ele era um hotel que ele foi criado antes de 1900 e ele recebia toda a alta aristocracia, as pessoas que eram mais influentes da época, os artistas, os compositores. Então ele acabou criando muita história e ele foi reformado e hoje ele continua com essa história viva, recebendo essas pessoas e contando essas histórias lá de trás, dos mais de 100 anos que ele tem. E eles, além de tudo, conseguiram criar uma galeria também, onde eles fizeram uma curadoria, tanto de moda quanto de decoração. Então, para decoração, ali seria a primeira loja que eu falaria para quem curte garimpar, que nem eu, dar uma passadinha. Ela chama My Oh My. Tem muito objeto de decoração diferente, muitos vasos, castiçais. Lá eles têm um gosto específico de querer usar velas, castiçais na decoração, então tem bastante variedade. A parte de roupas também tem uma super curadoria incrível, você vai achar tudo. E essa rua, ela é uma rua que ela é aquecida, o piso. E é a única, ou uma das únicas da cidade, justamente por conta das pessoas que esse hotel recebia e para não ficar muita neve quando chega o inverno. Então essa rua se mantém sempre limpa para que essas pessoas possam chegar e sair do hotel e ser recebidas, enfim. E aí, uma vez que você sai... bom, esse hotel tem do mesmo grupo um outro que chama Raven. Ele é um pouco menos suntuoso do que esse, mas ele tem algo interessante, que o café da manhã, o hotel é normal, um prédio moderno, mas no café da manhã você sai desse prédio, atravessa um pátio interno e vai para um casarão antigo, todo decorado conforme a época, e ele fica de frente também para esse cenário com os barcos. Então, para quem gosta desses pequenos detalhes, pode ser algo interessante também de conhecer. Inclusive lá tem um restaurante que você pode marcar jantar, se você estiver em qualquer outro hotel também, o pessoal gosta muito, e ele tem vários ambientes decorados diferentes e tal. Enfim, saindo ali pela avenida principal desse primeiro hotel, você tem algumas lojas que são bem emblemáticas do design finlandês. Você tem a Italo, que é uma loja que também desde antes de 1900 é focada em produzir itens com vidro, copos, vasos, inclusive tem peças assinadas pelo Alvaralto, que a gente comentou dele no outro vídeo. E eles têm um trabalho, tipo esse daqui, que é muito especial, é muito detalhado, é muito diferente do que a gente costuma ver, né? Então quem curte garimpar, eu acho que vale conhecer. Aí você vai ter mais algumas outras lojas por ali que são interessantes, algumas não exatamente na mesma avenida, mas próximas. A Marimekko é uma loja de roupas que, assim, os finlandeses adoram, as finlandesas, todas elas andam com alguma coisa de lá. É um gosto muito particular, mas é uma loja que tem uma história e um conceito bem interessante, eles têm um foco com a questão do impacto ambiental muito forte. E apesar dos finlandeses andarem com roupas mais neutras, a moda lá
dessa marca ser mais neutra, mas ele trabalha com estampas florais de flores bem grandes, em várias cores, e coloca isso na decoração também. Eles têm a parte tanto de moda quanto de decoração. E aí, claro, ainda existe também a loja que o Alvaraldo fundou, que ele ainda, ele não, mas ainda é comercializado, os móveis. E ali perto tem algumas ruas também, que eles chamam de distrito de design, que elas concentram uma quantidade maior de lojas de decoração. E é bem curioso porque você passa nas vitrines e normalmente aqui as vitrines elas são até o chão, ou as lojas têm um maior recuo em relação à calçada. Lá elas são todas bem rentes à calçada, inclusive os restaurantes, e eles costumam fazer janelas um pouco com um peitoril mais baixo do que o normal, porém mais alto do que uma vitrine tradicional nossa, que vai até o chão. E aí eles aproveitam para colocar almofadas, para colocar alguém para sentar ali, uns vasos, então sempre fica aquela cara um pouco mais de casa, de aconchego, de um charme que é deles. E aí, além disso, a gente vai para a parte de pontos turísticos, tem aqueles óbvios que todo mundo vai achar na internet, a praça principal, a estação de trem, a catedral, enfim, mas alguns eu não tinha encontrado tanta recomendação e tantos detalhes, e lá eu consegui mais informações e o guia foi fantástico, então assim fez toda a diferença, que é, tem um museu a céu aberto, que ele tem uma série de construções em um parque, Gramado, uma série de construções antigas, que o dono era aficionado pela história de lá e ele andava do mesmo jeito que a gente anda garimpando histórias, itens de decoração, ele garimpava construções. Então ele comprava, mandava desmontar e trazia para dentro do parque. Então você encontra capelas, casas, construções que armazenavam grãos, moinhos, tudo que você imaginar de construção antiga, local, ele tem lá. Então parece que você está andando até em um cenário de filme. E eu achei muito interessante que é um jeito muito diferente de você ter um museu. Não é dentro de uma galeria, vendo uma foto de como era a casa. São no meio de um gramado, entrando nessas casas. Eles têm pessoas lá vestidas com a roupa da época para te explicar como que era aquele espaço, aquela casa. Então aquilo se torna assim, algo extremamente interessante, e os finlandeses vão muito, não é um lugar assim super turístico, você anda por lá, você vê muita família finlandesa local, então é bem legal. Uma coisa que foi interessante também foi dar uma volta pelo bairro dos consulados e dos diplomatas, porque você consegue ver as diferenças de arquitetura de uma embaixada para outra. Inclusive, quando a gente comentou que a Finlândia fazia fronteira com Rússia, com Suécia, etc., tem lá a construção da Rússia, bem na arquitetura deles, da época de Stalin, e você consegue comparar ali nitidamente como ela é completamente diferente da arquitetura nórdica, da arquitetura finlandesa, é cheia de elementos, de ornamentos, de detalhes, enfim, é completamente diferente, então isso é muito legal. Existe uma igreja lá, que é a Igreja de Pedra, eles cavaram, tinha ali um morrinho de granito, e eles cavaram, deixaram essa pedra toda exposta, então ela faz a parede da igreja. Em cima tem uma cúpula de cobre, que é um pouco distante dessas paredes, através de um revestimento de vidro, então fica como se esse cobre estivesse flutuando por cima. E na época o cobre era um material muito importante lá e muito usado, então eles quiseram mais indo de novo naquela direção de ter uma forte identidade nacional na população, de querer mostrar o que se tem, eles quiseram mostrar os materiais que eles tinham. E fizeram essa igreja, a parte do altar, ele fica em direção à rua. Então é como se ela convidasse que qualquer um que passa ali possa entrar. Porque se você continuar reto pela rua, você daria exatamente no altar e nos bancos de frente a ele. Inclusive eles fazem uma série de concertos, para que todo mundo vá e possa curtir. E tem uma curiosidade também sobre o projeto dessa igreja, é que esse projeto, o original, ele era completamente diferente do que foi feito hoje. Era uma torre que não tinha nada a ver em cavar esse morrinho e utilizar esse granito todo. Mas o que aconteceu? Assim que essa igreja ia iniciar a construção, começou a guerra e paralisaram, obviamente, a construção. Quando a guerra finalizou, os arquitetos que assumiram, que eram 2 militares, inclusive irmãos, se eu não me engano,
eles mesmos olharam para aquele projeto, fizeram uma autocrítica de que aquele projeto não fazia mais sentido depois de tudo que o local tinha passado, que os vizinhos tinham passado. Eles tinham que realmente utilizar aquele espaço e valorizar ainda mais o território deles. Então eles mudaram completamente e fizeram essa igreja dentro desse morro, dessa pedra. Então isso eu acho que é super legal, como a arquitetura ela realmente vai se moldando na história e como a história molda ela também ao contrário. Aí acho que do que eu vi lá, esses foram os itens que eram menos falados nas listas de atrações imperdíveis em Helsinki e que eu achei mais diferente realmente como estudo, como inspiração. E a partir daí, eu fiz 2 roteiros, um que era para verão e um que era para inverno. O roteiro de verão, ele tinha um pouco mais a ver com o trabalho, porque eu estava lá por conta de uma empresa finlandesa que mexe com madeira, que produz madeira tratada, e que chamou alguns arquitetos ao redor do mundo para conhecer a fábrica por dentro, para conhecer um pouco mais da cultura deles, para ficar um pouco mais próximo da empresa e, enfim, conhecer os detalhes, tirar dúvidas, fazer parte de um workshop, gerar novas ideias, networking e essa troca de informações de arquitetos de diferentes lugares realmente do mundo. Então, eu fui daqui representando o Brasil, tinha arquitetos da própria Finlândia, da Espanha, de Portugal, África do Sul, Dinamarca, República Tcheca, então eram de 10 a 15 arquitetos e aí eles resolveram fazer uma imersão com a gente nessa cultura e que como eles mesmos, finlandeses, prepararam isso, a gente acabou passando por algumas experiências que com agências eu não teria achado. A primeira delas é que eles fizeram, obviamente, a gente entender o que era a sauna finlandesa, então depois que eles serviram o jantar, a gente saiu de Helsinki, pousou em Vasa, e eles levaram a gente para um restaurante que era um pouco distante dali, numa cidadezinha próxima. E depois que a gente jantou, eles falaram, bom, agora tem a sauna finlandesa. E aí já foi o primeiro choque, todo mundo, ninguém levanta da mesa, ninguém se mexe e tal, como assim, sauna, depois de jantar, todo mundo já estava com medo. E a gente foi, era extremamente quente, assim, sauna você vai achar lá em qualquer lugar, inclusive dentro do seu próprio quarto de hotel. Mas essa sauna, ela era mais diferente, porque você sozinho no quarto do hotel não vai saber exatamente como usar. E lá eles jogavam a água naquelas pedras que a gente comentou, que ficavam no meio da sauna para fazer vapor. Então aquilo subia um calor enorme quando eles jogavam água. Era muito difícil, pelo menos para mim, conseguir ficar lá dentro, mas isso acabou gerando uma descontração entre todo mundo. E depois você realmente tinha que pular no lago gelado, voltar para a sauna, enfim. Então essa é uma experiência que, se eu fosse vocês, eu realmente faria, porque é diferente, é divertido e a gente não tem aqui. Outra coisa é pegar a estrada no interior da Finlândia. Isso é uma coisa que eu indico, porque a topografia deles, o fato de ser plana e super verde no verão, ela é tão linda, mas tão linda, e você em certos momentos encontra as cabanas de veraneio que eles costumam ter, e são aquelas casinhas vermelhinhas, muitas delas são aquele estilo antigo ainda, onde era muito comum justamente se usar o vermelho, porque tinha toda uma história. Acho que, se eu não me engano, era uma tinta mais barata, que existia há muitos anos atrás, então todo mundo usava essa tinta. Aí, depois, no outro dia, foi algo realmente mais parte de trabalho, a gente visitou a fábrica. Que isso, lógico que é difícil encontrar fábricas que estejam abertas à visitação nos países, mas eu já consegui visitar em alguns lugares e eu acho que traz uma cultura diferente também, ainda mais quando é um material tão local, tão utilizado. E a gente conseguiu ver todo o respeito que eles tinham pela floresta, a cultura, porque falar que eles têm uma conexão forte com a natureza, ok, pode ser um pouco simbólico, isso pode ser um pouco abstrato, pode nem ser verdade, mas quando você está lá com eles, vendo como eles tratam o material, a madeira, etc., é realmente muito diferente. Você vê que essa fábrica, por exemplo, não utilizava tratamento químico nenhum para tratar a madeira, que eles tinham toda uma parte de energia limpa, fornecendo energia para a fábrica, e que se sobrava essa energia desse próprio fornecimento que eles tinham, esse extra ia para a cidade. Então era uma situação assim super harmônica, super bonita de ver, né? De saber que, poxa, isso existe e a gente poderia trazer para cá, né?
E depois dessa troca de informações, de ver esses detalhes, de ver essa sustentabilidade a fundo, né, como ela deveria ser, aí a gente foi para uma outra cidadezinha chamada Rauma. O que é interessante lá é porque a parte da cidade antiga ela é considerada um patrimônio da Unesco como a questão histórica. Como lá sobrou muito pouca construção em certas cidades por conta das guerras, quando elas foram bombardeadas, essas casinhas que eram todas de madeira pegaram fogo, então muitas não existem mais. E ali é o lugar onde tem a maior concentração, de acordo com eles, dessas construções. Então acabou virando um patrimônio da Unesco. E aí, por fim, acho que nesse dia a gente finalizou, se não me engano, teve um outro momento de imersão na cultura deles, que eu acho que também é interessante fazer. Eles chamaram uma mulher que dá aula no meio de florestas, de yoga, de meditação, enfim. E a gente teve que participar desse momento, a gente teve que tomar o café do jeito que eles gostam de tomar, o licor do jeito que eles gostam de tomar, na caneca de madeira, que é para ficar aquele sabor, etc., da madeira que é feita lá. Então, é algo realmente muito, muito forte da identidade deles nacional, né? E essa conexão toda, todo mundo lá se alongando no meio, etc. Isso eu acho que, como é cultural deles, e a partir do momento que você está viajando para conhecer uma cultura diferente, eu acho que vale contratar alguém. Porque, ok, você pode fazer sozinho no meio do mato, alugar uma cabana de veraneio, que seria incrível, para uma cabana em frente ao lago, isso também é algo que eu super indicaria que eles fazem. Mas você ter alguém que te guie, que seja local e que faça isso porque faz mesmo e não porque é turístico, fica bem interessante. Bom, aí continuando pela estrada, a gente conheceu um centro de manejo florestal, que também aí é um tópico muito específico, mas para quem tem algum interesse de realmente ver se é verdade, a maneira como eles se importam, etc., é realmente bem curioso, porque eles fazem manejo florestal de árvores de 80, 100 anos, coisa que pra gente até parece um pouco conto de fadas. E aí, seguindo, a gente dormiu em um hotel, que era em Turku, que era uma antiga prisão. Então, para a arquitetura também, e tanto para a experiência também, é um exemplo de você estar num local que era uma outra funcionalidade, uma funcionalidade bem diferente nesse caso, e você vê essa transformação, você vê aqueles corredores com aquelas escadarias metálicas pelo meio, e você se lembrar do seriado da Netflix que você viu, do Vis-a-Vis, e fala, nossa, essa escada aqui no meio, era uma prisão mesmo e tal. Então, isso acho que pode ser interessante para quem curte hotéis diferentes, etc. E acho que para finalizar, lá eles costumam muito fazer jantares naqueles barcos, como se faz em Paris, em outras cidades. É gostoso porque eles têm lá uma quantidade de água muito grande, muitas ilhas pequenas, então para você de repente ter uma outra visão assim, da cidade pode ser interessante. Acho que em Helsinki tem, se eu não me engano. E como era uma viagem mais a trabalho, depois a gente foi conhecer algumas obras arquitetônicas, onde o Alvar Aalto viveu, onde ele trabalhou, aí te explica alguns detalhes da obra. Então, para quem curte arquitetura, vale também ir por esses detalhes. O sanatório, que a gente falou no outro vídeo, que ele fez para tuberculose, etc., são obras muito ricas de conhecimento. Mas acho que de parte turística desse roteiro de verão de trabalho que a gente acabou tendo, eu acho que seriam as experiências mais de imersão mesmo de como um finlandês vive. E aí o roteiro de inverno, ele já era bem mais turístico e menos trabalho, menos detalhe arquitetônico. Aí na parte de inverno tinha uma série de opções. O nosso foco era conseguir ver a aurora boreal, porque nenhuma de nós três, que éramos 3 amigas, iam viajar, as 3 arquitetas, nenhuma de nós ainda tinha visto. Então a gente perguntou quais as cidades que teriam mais possibilidade, e eles indicaram que a princípio a gente fizesse Rovaniemi, por conta de ter a questão do Papai Noel, que é muito uma identidade, né, muito local, e depois seguir para Levi, porque aí já é mais uma vila, uma cidadezinha com paisagens mais bonitas, menos turística, porque a parte do Papai Noel, assim, vale conhecer, claro, mas eles montam como se fosse uma vila, com algumas lojas, inclusive a loja da Ítala tá lá, a Marimekko tá lá, você vai ver as renas, os huskies, é aquela parte daquela criança que existe dentro da gente, que aflora e que é bem gostoso, é bem divertido. E eles recomendam que você fique em um dos 3 hotéis que ficam ali mais próximos
ao Santa Claus Village. No caso, a gente ficou, acho que no Santa Iglus Arctic Circle. É um que tem um restaurante lindo, assim, que ele é conhecido como o melhor restaurante da cidade, ou um dos. A comida é maravilhosa, você vai conseguir experimentar carne de rena, carne de alce, para quem curte, né? Os quartos, é claro, que são daquele jeito envidraçado, estilo iglu, então você às vezes pode ser que consiga ver do quarto a própria aurora boreal. Lá a gente assim deu muita sorte, a gente viu acho que 3 dias seguidos. Vale comentar também que tem que tomar cuidado para não se frustrar, porque a aurora boreal em foto é uma coisa, na vida real é outra, mas faz parte da experiência, a experiência de estar lá e de procurar é o que faz a graça. E aí você tem alguns tipos de caçada à aurora boreal. Um deles, você vai com um grupo, ou com o seu grupo, não importa, até uma tenda, e naquela tenda eles fazem um piquenique, etc. E você fica aguardando por algumas horas, ela tem um horário específico, que é mais comum que ela apareça, você fica ali por algumas horas aguardando e de repente ela vem, assim como de repente ela também vai. Outro tipo de caçada que eles têm, que foi a que eu gostei mais, e aí já foi na cidade seguinte, que é Leve, você vai para uma cabana, nessa cabana eles te dão um macacão de neoprene, e aí você coloca um macacão vermelho de neoprene, fica parecendo um Teletubbies, e você entra nesse lago que está quase todo congelado e fica lá flutuando, você e as outras pessoas, olhando aquele céu super estrelado, aquela escuridão, é um silêncio, é uma paz assim, enorme, você não sente frio. Algumas pessoas dizem que sentem um pouco, mas eu que sinto bastante frio não sentia, muito confortável, podemos dizer. E aquela paisagem toda ao redor, branca, toda coberta de neve, acho que essa é a experiência que mais vale fazer de caça à aurora boreal, porque ela sempre é no meio do nada, ela sempre é muito distante. Mas ela tradicionalmente é sempre ir até a tenda e esperar a aurora aparecer fazendo um piquenique. E essa é a única que é mais assim, inusitada, que eu nunca tinha feito nada parecido em outro lugar. Inclusive, se a aurora não aparecer, a experiência já vale. Já a outra você fica um pouco, poxa, vim até aqui, passei esse frio e não vi nada. Em Rovaniemi vale uma loja de decoração que tem um shoppingzinho deles. Eu não vou saber pronunciar o nome, mas eles têm algumas peças bem locais, com a madeira deles, clara, aqueles cogumelos que aparecem no outro vídeo são de lá. Enfim, na época de Natal eles fazem uns enfeites muito lindos, muito caprichados, assim, que você não encontra em outras lojas. Dependendo da data que você for, tem os Christmas Market, que são aqueles mercados de Natal que tem inclusive em Helsinki, em várias outras cidades, inclusive da Europa toda também, não só da Finlândia, que é só focado em enfeites de Natal, itens natalinos. Para quem gosta é bem legal. Tem um cruzeiro fluvial, inclusive, só para isso. E em Leve, que é onde tem uma paisagem que eu particularmente achei mais ampla, achei mais natureza, menos turismo, vale fazer também um passeio de snowmobile. Vale ver a fazenda dos Huskies, onde eles ficam, como que eles puxam o trenó, como que funciona, porque é algo para eles super antigo, que era um dos primeiros povos deles, que era essencial esse tipo de locomoção. E eu acho que seriam essas as coisas mais importantes dessa parte de inverno que eu não tinha visto em outros lugares. O resto é mais tradicional. E o hotel de Leve eu achei mais bonito que os hotéis disponíveis em Rovaniemi. Eu achei eles mais arrumados, a arquitetura mais bonita, mais diferente. Aí você vai encontrar na decoração aqueles galhos que a gente falou, vai encontrar muita madeira, tanto na fachada quanto dentro, vai encontrar pedras. De repente você vê um aparador só com uma pedra e um galho, e aquilo é a decoração. O restaurante de lá também é super bem classificado. E o quarto é mais bonito, o iglu é mais bonito. A gente conseguiu desse hotel, que é o Golden Crown, ver a aurora boreal nele, então foi bem legal. Era um dia que a gente já estava cansado, a gente foi para a caçada, não viu, ficou no meio daquele breu sozinho, passando super frio, chegou a menos 27 graus, então parecia que a gente não via a hora de voltar. E aí de repente a gente chegou no hotel e estava lá, abrindo no céu. Então acho que esses seriam os highlights da viagem.